Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma terça-feira de conteúdo. E hoje nós vamos estar falando o que você precisa ser, entender, na verdade, o que você precisa saber, entender para ser um escovista. Estou falando de um escovista profissional. Estou falando de alguém que realmente sabe escovar um cabelo. Estou falando daquele artista que ele faz a transformação na fibra capilar. Sim, porque o profissional escovista, ele é um artista. Ele consegue fazer aquele milagre da transformação ali e não tem por onde fugir. De frente do espelho, ele precisa entregar o seu resultado. Ele precisa colocar ali à prova o seu conhecimento e ele não tem por onde fugir. O cliente está ali, o cabelo está ali, aquela cliente tem um desejo, tem uma expectativa e ele precisa entregar tudo isso ao seu cliente. O escovista nada mais é do que isso. Um artista que consegue entregar, realizar desejos. E é deste profissional que eu estou falando. Não é de alguém que simplesmente pega um secador e vai ali passar em um cabelo e dizer que está escovando um cabelo. Estou falando realmente da pessoa que quer ser um profissional. Da pessoa que realmente ela quer atingir resultados, entregar resultados. Da pessoa que ela quer se satisfazer a si mesmo e satisfazer o seu cliente também. O escovista, muitas vezes, ele é negligenciado, muitas vezes ele é subestimado. Existem pessoas, inúmeras pessoas acreditam que para ser um escovista profissional não é necessário ter metodologia, ou não é necessário ter técnicas, não é necessário estudar, não é necessário ter conhecimento. Mas é justamente ao contrário. Muitas pessoas falam assim de uma forma, tanto do cabeleireiro quanto do escovista. Um exemplo, quem trabalha com direito, né, exerce a profissão de advogado, mexe com pessoas. Um construtor, ele constrói para quem? Para pessoas. Um engenheiro, ele faz projetos para quê? Para pessoas. E quando fala do escovista e do cabeleireiro, fala assim, o cabeleireiro, ele faz o quê? Faz cabelo. Dá-se a impressão que não é pessoas, porque falam assim, essa colocação, faz cabelo. E parece que fazer cabelo é simples, e parece que não é tão séria a profissão assim. E na verdade exige muito conhecimento, exige muito estudo, muita técnica. E é disso que eu tô falando. Mas assim, hoje eu quero estar falando especificamente para você que aspira a ser um profissional da área da beleza. Para você que quer ser esse escovista, esse profissional. Todas as terças-feiras eu estou por aqui, passando dicas, falando inúmeras coisas que atribuem a vida de um profissional dentro do espaço da beleza, lá dentro no campo de batalha. Todas as terças-feiras eu dou uma dica, falo sobre a estrutura capilar, uma dica de como escovar cabelo, e eu estou sempre abordando a importância do escovista. Porque o escovista é aquele profissional que ele tem toda a base de uma profissão. Um escovista profissional, ele consegue ser o cabeleireiro. Não é ser um cabeleireiro, ele consegue ser o cabeleireiro, aquela pessoa de peso, aquela pessoa de nome. Porque o escovista, ele tem toda a base da profissão cabeleireira. Eu não me canso de repetir isso. Eu não canso de estar sempre falando isso. E eu hoje aqui, eu espero que se alguém, uma pessoa conseguir ter essa visão, para mim eu já estou satisfeita.
Todas as terças-feiras eu estou aqui passando essas dicas, falando, tentando que as pessoas consigam ter essa visão. Que quando você se tornar um profissional escovista, então você consegue alavancar em uma carreira de cabeleireiro. E o que será que precisa para ser esse escovista, para ser esse profissional, ser esse artista e não ser mais assim subestimado, não ser mais negligenciado, né? O escovista ele tem um papel fundamental dentro dos espaços de beleza. Hoje, já falei isso em outras lives, já falei isso em outros conteúdos. Hoje tem salões que eles precisam apenas de escovista. O segmento dos salões é apenas para escovista. E ser cabeleireiro ou ser escovista é isso, é unir a ciência com a arte. Quando essa união acontece, e um pouquinho ali adiante nós vamos estar falando desta parte da ciência, quando há uma união, quando a pessoa que aspira a ser esse profissional, ou que já é, mas está com dificuldade, quando ela entender, quando ela ligar essa chave, que a união da ciência com a arte, então ela fecha uma lacuna e aí sim a coisa vai fluir, o negócio ele vai acontecer. Para quem não me conhece, eu sou Maria Inês Ferreira, cabeleireira, instrutora e mentora capilar, também terapeuta capilar. E estar aqui todas as terças-feiras falando sobre cabelo, eu tenho um objetivo muito grande. Eu não estou aqui à toa. O objetivo é compartilhar conhecimento, é alavancar pessoas que muitas não tiveram a oportunidade que eu tive de ter o conhecimento que eu tenho. Na verdade, um desejo é então transbordar todo esse conhecimento a quem quer que seja, aonde quer que esteja. Para isso eu preciso que você me ajude, eu preciso que você compartilhe, que você curta, que você se inscreva no meu canal lá no YouTube, para que o Facebook, para que o Instagram, o YouTube entenda que este conteúdo é fundamental para muitas pessoas, que esse conteúdo é relevante, pode contribuir com a profissão de alguém. Através de tudo que eu falo aqui às terça-feiras, eu espero ajudar muitas pessoas, mundo afora, para que essas pessoas elas consigam, através do meu conhecimento, pôr em prática tudo aquilo que elas escutam aqui. E antes de falar sobre os 4 passos do que é preciso para você ser um especialista em escovas capilares, eu gostaria de contar um fato que ele aconteceu comigo esta semana, inclusive este sábado agora, uma história e tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui hoje. Eu poderia até dizer que era uma coincidência, mas não é uma coincidência. Na verdade, este conteúdo de hoje já estava programado e este fato aconteceu no sábado. Mas este fato, ele acontece constantemente no meu salão. Por várias vezes entram clientes que são de outros salões, de outros lugares, com algumas queixas. Inclusive, esse é um dos motivos que eu falo tanto sobre o escovista, que eu venho fazendo conteúdos e falando sobre esse profissional. Primeiro porque eu sei da dificuldade de contratar um profissional. É muito complicado para um proprietário de salão, ele sendo profissional da área ou ele sendo apenas um investidor. É muito complicado hoje contratar um profissional escovista. Essa parte de conhecimento das pessoas, elas fazem um curso e elas acham que elas estão preparadas. Na verdade, elas teriam que entrar em um espaço como um auxiliar para poder então ter mais experiência, mais conhecimento, então alavancar na carreira como cabeleireiro.
Ou então, né, aí procurar um curso de escovista. Eu sempre falo que o escovista ele tem toda a chance, toda a oportunidade do mundo de se tornar um cabeleireiro, porque tudo que se aprende em um curso de cabeleireiro se aprende em um curso de escovista. E o fato é o seguinte, sábado agora chega uma pessoa que ela foi indicada para ir fazer uma escova comigo. Essa pessoa ela chega no salão com uma proposta. E a proposta é a seguinte: eu quero fazer uma escova, mas eu não quero que o meu cabelo, eu não quero a oxidação da cor, eu não quero que mude a cor do meu cabelo. O meu cabelo ele é difícil de ser escovado, a maioria dos salões que eu vou, meu cabelo fica armado e é preciso passar chapinha, então ele fica com aquele aspecto esticado, eu não gosto. E um outro problema que eu tenho problema no meu pescoço e quando eu vou nos salões escovar cabelo, então eles puxam tanto e meu pescoço vai para trás e eu acabo com muita dor no meu pescoço. Então essas são as minhas 3 queixas e eu fui indicada para vir aqui porque a pessoa que te indicou, ela disse que você consegue escovar um cabelo sem mexer na cor do cabelo. Essa foi a proposta dela. Mas quando eu soube dessa proposta, eu já estava no lavatório com ela. Eu já estava fazendo a higiene ali do couro cabeludo e eu percebi que ela tinha acabado de fazer mechas no cabelo. A fim de melhorar a entrega do meu trabalho, eu ofereci para ela um tratamento. Eu perguntei para ela se ela queria passar um tratamento no cabelo dela e expliquei para ela que esse tratamento ele tanto ia ajudar no pós-química que ela fez, que seriam as mechas, e também ia ajudar no meu trabalho. Eu ia usar menos tempo e eu ia entregar um resultado melhor para ela. Então ela perguntou para mim se este produto, esse tratamento que eu ia fazer ali, se ia alterar a cor do cabelo dela. Eu disse que não. Ela aceitou e foi a partir de aí que ela começou a fazer a proposta para mim. Ela falou assim: eu fiz mechas ontem no meu cabelo e eu saí do salão porque esta pessoa, este profissional que faz as mechas do meu cabelo, ele é muito bom fazendo mechas. Mas quando ele vai escovar o meu cabelo, ele acaba com o trabalho dele. Ele oxida meu cabelo fica todo manchado, dourado e eu quero meu cabelo do jeito que tá. Eu não quero que altere essa cor. O meu cabelo, eu gosto dele no tom pérola. E ele faz esse trabalho bem feito, porém na hora da finalização ele peca. E aí então eu vejo um questionamento, né? Qual profissional que faz uma mecha muito bem feita, e eu sou testemunha disso, as mechas do cabelo dela estava impecável, muito bem feitas, mas na hora da finalização, então a pessoa ela acaba com o próprio trabalho dela. E essa mesma pessoa me passou que ela ama escovar o cabelo dela, ela ama os cachos, mas quando ela tem um evento ou época de inverno, ela prefere manter o cabelo liso, escovado. Mas ela escova pouco porque ela recebe queimadura no couro cabeludo dela, porque o cabelo dela é crespo. Então as pessoas puxam demais, ela recebe muita tensão no pescoço e ainda passam chapinha e o cabelo fica estirado. Então essas são as queixas dela. Diante de tudo isso, terminei de fazer a higiene no cabelo dela, levei ela para a cadeira ali, né, fizemos a preparação para a escova e eu dei início então à escova no cabelo dela. Aí quando estava aí pelo meio do cabelo ali já, né, passando, ela então fez um comentário: como você tem as mãos leves? Ela falou assim: nunca entrei no salão que escovasse o meu cabelo sem mexer a minha cabeça. Todos os salões que eu vou puxam demais a minha cabeça e queimam o meu couro cabeludo.
Passou mais um pouquinho, ela falou assim, eu tô até sentindo um sono, né? E eu falei para ela, então pode dar uma cochilada aí, porque eu já tô quase chegando ao fim. E enfim, foi nesse ritmo. Quando eu finalizei a escova dela, ela levantou, foi próximo ao espelho, ela pegou no cabelo, ela examinou, abriu o cabelo, olhou a cor do cabelo dela, olhou as pontas e ela falou assim, nossa, meu cabelo tá perfeita a cor e nem vai precisar pranchar. Todos os salões que eu vou, eu preciso pranchar o meu cabelo e ele fica aquele aspecto, aquelas pontas esticadas que eu detesto. Então, por que eu tô contando isso? Eu tô contando isso porque isso não é uma coisa que eu inventei, não é uma coisa que aconteceu agora, isso é um fato verídico, isso aconteceu sábado comigo. E a pessoa a qual indicou essa cliente para mim é uma pessoa que ela foi minha aluna. Hoje ela trabalha dentro de um salão e essa cliente foi neste salão com essa mesma proposta. E essa aluna, ela acabou me indicando para essa cliente. E eu vivo isso constantemente dentro do salão. E este é um dos motivos o qual me motiva a estar aqui todas as terças-feiras, falando para você que está aí na fase inicial de carreira, para você que está com dificuldade. Se hoje você está dentro do teu espaço de beleza ou no espaço de beleza de outra pessoa, se você está trabalhando, indo nas casas, não importa qual que seja a sua situação que você está exercendo o seu trabalho hoje. Mas se existir algumas perguntas que você faça para você mesmo e você não consiga responder, como por exemplo, quantos grupos de cabelo existe? Qual o tipo, por exemplo, deste fio de cabelo? Se você não consegue responder isso para você mesmo, então eu tenho uma notícia bem ruim para te dar. O que está te faltando é conhecimento. O que está te faltando é base de profissão. É isso que está te faltando. Esta é a notícia ruim. A notícia boa é que não precisa ser assim. A notícia boa é que você, como tantos outros por aí, você pode conseguir responder as perguntas para você mesmo. E quem sabe um dia você pode estar aqui, sentada como eu estou, falando para alguém que esteja precisando. Para alguém que ainda não encontrou as respostas, as quais a hora que ela está lá no campo de batalha, esquenta a cabeça, vai para casa sem dormir, fica totalmente insatisfeita, não consegue cobrar um valor. Já viu aquela pessoa que ela não consegue cobrar o valor da cliente porque a princípio ela já sabe que ela não vai atingir a expectativa do cliente. Sábado, o maior reconhecimento que eu tive na minha vida não foi nem o valor que eu recebi pelo meu trabalho, mas sim foi o reconhecimento daquela pessoa olhar no espelho e ficar encantada com o que ela recebeu. Eu fiquei encantada por eu ter alcançado a expectativa dela. Ela veio em busca de 3 situações: que o cabelo não ficasse estirado, que o cabelo não mudasse a cor dele e que ela não passasse dor no pescoço. Ela saiu dali assim encantada porque ela recebeu tudo aquilo que ela foi buscar. Aquilo assim para mim foi o ápice, foi posso dizer assim, nossa, eu me senti, sabe? E é muito bom a gente poder comemorar os nossos resultados, mas nem sempre foi assim. Lá atrás, há um tempo, lá atrás no meu início de carreira, eu também tive muitas dificuldades. Eu também tive inúmeras perguntas sem resposta. Eu já passei noite sem dormir por entregar um trabalho horroroso. Eu já passei mal de saber que eu ia atender alguém e não ia dar certo. Eu já passei por situação da cliente não querer pagar pelo meu trabalho.
Eu já passei por inúmeras situações. Esse caminho eu já percorri ele passo a passo e eu sei como que isso pode ser evitado. Eu sei como que tudo isso pode ser uma página virada na sua vida, que de repente você possa estar precisando, de repente você possa estar com a cabeça cheia, querendo assim um norte. E é muito simples, né? A notícia boa é essa. A notícia é boa que Deus, ele deu o dom para nós do aprendizado. Ele deu o dom de a gente acordar e tomar uma decisão. Ele deu para nós, assim, todo início de dia uma oportunidade para você mudar a sua história, mudar o seu trajeto. Então, se hoje você tem essa dificuldade, não é algo assim que isso vai perdurar na sua vida. Basta você tomar uma decisão, basta você decidir, eu quero mudar. Né? Todos esses cabeleireiros, esses profissionais que nós vemos hoje em dia, né? A internet está aí, é muito fácil você ver quem tem sucesso e quem não tem. Então é muito fácil hoje em dia você está vendo, né, a pessoa se alavancando a cada dia, mas essas pessoas, o que elas fizeram para chegar aí? A primeira atitude delas foi então ter a base da profissão, porque uma coisa é certa, produtos vão mudar, tendência vão mudar, modas, elas vão estar sempre mudando, o gosto das pessoas vai estar sempre mudando, mas uma coisa é certa, a base. Quando você tem a base da profissão, então você tem a chave na mão. Essa não vai mudar. Os princípios ativos, eles não vão mudar. O que você aprender de base de profissão, eles não vão mudar. Isso vai estar com você o tempo todo. O que você aprender de base, essa é a estrutura, essa é o seu pilar, é a sua âncora. O resto, técnicas de aplicação de produto, técnicas de mechas mais rápidas, mais demorada, inúmeras coisas vão mudar, menos a base. O segredo de tudo, o segredo de uma profissão está na base. O dia que essa chave virar, para quem quer que seja, para quem quer que nesse momento esteja precisando, o que está passando pelo que eu já passei, e eu sei o quanto é ruim você ir dormir com algo entalado ali que não deu certo. Eu sei o quanto é ruim alguém não querer pagar o seu trabalho, você não ter condição de cobrar uma pessoa pelo seu tempo ali fazendo aquilo, né? Tentando, vamos dizer assim, né? Quando não conseguimos, a gente tenta, né? Então eu já passei por isso e eu sei o quanto isso é difícil. E é isso. Então eu gostaria de passar agora os 4 passos para você que se interessa, que aspira a ser esse profissional, para você que está no início de carreira e até mesmo para você que está aí, ó, a longa data, mas não conseguiu entregar resultados, desistiu. Hoje em dia eu nem escovo mais cabelo, hoje em dia eu aplico uma coloração, hoje em dia eu faço um corte, mas eu não escovo o cabelo, né? E ainda tem aquele profissional assim, que, né, ele tem um colega lá, mas ele fala assim, eu vou fazer uma mechas, mas eu não posso nem dar esse cabelo para fulano escovar, porque o fulano ele vai aí então detonar com esse cabelo. É justo o caso de sábado, né? Então, como é bom você poder ter parcerias, né, no seu espaço de trabalho. Como é bom você poder contar com alguém, às vezes você precisa sair, às vezes você tem um compromisso, né? Então, como é bom você estar ali, ter um companheiro, ter alguém que possa ter, assim, sabe, o mesmo nível de conhecimento e você poder contar com aquela pessoa, você então fazer um corte e poder entregar a finalização para aquela pessoa. Você fazer mechas e você poder entregar a finalização para outra pessoa. Às vezes você ama fazer mechas, né? Ama só cortar cabelo. E aí então você precisa de alguém que auxilie,
Então, na finalização, porque o escovista é isso. O escovista, ele faz a finalização, mas ele pode sim transbordar o trabalho de um colega, assim como ele pode também acabar com aquele trabalho do colega. Nós não queremos que isso aconteça. Nós queremos que todo mundo trabalhe no mesmo nível, no mesmo grau de conhecimento e que todo mundo entregue resultados. Né? É aquela história, o sol nasceu para todo mundo e nós precisamos estar trabalhando em conjunto, né? Precisamos de alguém. Um detalhe bastante importante, nós não somos ninguém sozinhos, né? Hoje eu fiquei sozinha no salão. Como é complicado ficar sozinha, como é complicado não ter alguém ali que possa te auxiliar, que possa te dar uma mão. É complicado isso. Então nós precisamos de parcerias, nós precisamos de escovistas, nós precisamos de pessoas que estejam o tempo todo nos auxiliando. E os 4 passos fundamentais para você ser aquele especialista que não será negligenciado, aquele especialista que pode cobrar aquilo que é justo pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento, são 4 passos bem simples. Você precisa entender a estrutura capilar, você precisa entender de cosmetologia, você precisa ter técnica e você precisa ter habilidade. E tudo isso é muito simples. Quando eu falo assim que você precisa entender sobre a fibra capilar, sobre a estrutura capilar, né? Não importa bem esse nome, estrutura, fibra, eu estou dizendo que você tem que estudar tricologia, que você tem que entender quais são os grupos de cabelo, que você tem que entender qual que é o tipo do cabelo, o tipo de fio, você precisa falar a língua do cabelo. Quando você colocar a mão em um cabelo, você precisa saber analisar aquele cabelo e ajustar isso ao desejo do cliente. Você precisa entender, isso dá para ser feito, isso não dá, até que ponto. Você precisa entender de cabelo saudável, você precisa de entender de danos de cabelo. Quando nós falamos em danos é uma coisa que, quando fala danos na fibra capilar, é uma coisa assim subjetiva. Danos é muita coisa que pode ter nesse cabelo. O cabelo pode estar ressecado, o cabelo pode estar quebrando, o cabelo pode estar elástico. Só que esses danos, eles têm nível. Esses danos, eles têm, por exemplo, um dano leve, um dano médio, um dano grave, um dano gravíssimo. Então, eles têm medidas, esses danos, né? E saúde é saúde. Cabelo saudável é um só. Só que danos têm os níveis de danos. Então você precisa entender esses danos. Entender o cabelo saudável é muito fácil entender um cabelo saudável. Né? Se você pegar uma criança aí, 8 anos, 7 anos, que nunca fez uma química em um cabelo, então você vai olhar aquele cabelo, é um cabelo saudável. Ele nunca recebeu uma coloração, o máximo que ele recebe é a mão da criança, é o suor, né? E o cabelo, ele tem defesa o suficiente, né? Um cabelo saudável, que ele nunca foi mexido na estrutura dele, ele tem a defesa dele, né? Tanto para o suor quanto para a mão da criança, né? Porque hoje em dia as crianças mal ficam no sol, né? Ficam dentro de casa aí só vendo internet, celular e jogo. E hoje em dia não dá nem para dizer que o sol afeta o cabelo de uma criança, né? Fica dentro de casa, vai para a escola. Se for analisar hoje em dia a vida de uma criança, né? O que o sol seria o que causaria também danos, né? E logicamente num cabelo que ele tem a defesa natural dele ali, está lacrada essa defesa, logicamente ele consegue se defender de um sol aí que essa criança supostamente pegue 2 horas por dia, por aí afora. Agora, entender dos danos exige olhar, exige tato, exige jogo de cintura, exige estudo, exige conhecimento.
Então, os danos, avaliar qual que é o dano desse cabelo, que nível que está esse dano, o que pode me auxiliar neste cabelo, o que vai me dar mais resultado. Aí então já entra a cosmetologia, né? Qual que é o princípio ativo que vai me ajudar nesse cabelo? O que eu preciso colocar, né, nesse cabelo? O que ele precisa ter para que ele modifique esse dano que ele tá? Então, entender dos danos requer estudo, requer conhecimento. Quando a gente fala de cosmetologia, então daí a gente já dá mais um pulo lá para frente, né? Os cosméticos e o cabelo, ele precisa ter técnicas de aplicação, né? Um cosmético, eu pego ele para aplicar em um cabelo e além de eu precisar saber se aquilo ali vai dar um resultado, eu preciso saber aonde que ele vai dar esse resultado. Ele está precisando desse cosmético é aonde? É ali na raiz, próximo ao couro cabeludo, é no meio, é na ponta? Por que às vezes tem que aplicar um na raiz, o outro na ponta? Por que esse não pode ser aplicado lá na raiz e ele tem que ser aplicado só na ponta? Entende? Então aí já envolve o quê? As técnicas. Existem técnicas de aplicação. Muitas pessoas entram para um salão, acham que pegam um pincel e simplesmente, né, vamos passar no cabelo, né? Então, mas não. Aplicar produtos em cabelo requer técnicas, né? Vou dar um exemplo aí bastante comum, são as máscaras de matização que são aplicadas dentro de salões. Geralmente, né, levam o cliente para o salão, lava o cabelo, pega a máscara, põe ali e pronto, né? Só que aplicar máscara de matização em um cabelo requer técnica, né? Essa máscara, ela precisa ser aplicada lá na cadeira. Precisa remover todo o excesso de água do cabelo e ela precisa ir lá na cambuca com o pincel, né? E passar aquilo mecha a mecha para ficar uma aplicação unânime. Quando você vê esses cabelos aí, né, azul, chumbado na parte de baixo, aqui assim, meio chumbado, meio amarelado, e aqui na raiz, aonde é preciso, e a máscara ninguém passa, todo mundo só lembra da ponta, chumba a ponta e o laranja tá aqui. Falta de técnica, falta de entender a ação do cosmético, aonde que aquele cosmético vai agir, por que ele tem que ir lá, né? E eu tô falando aqui sobre matização, né? Porque falar de cabelo é isso, uma coisa leva a outra. E lá no início eu disse que quando você determinar ser um escovista, a sua porta para você ser um cabeleireiro ou cabeleireiro, então ela está aberta. Porque é isso, lá na base do escovista, você não tem por onde fugir. Precisa entender, aprender, saber da tricologia. Primeiro passo é você entender da obra-prima da qual você vai trabalhar. Se você vai trabalhar com cabelo, o que você precisa entender? Você precisa entender o cabelo. Você precisa conhecer o cabelo. O que faz para enrolar um cabelo? O que faz para alisar um cabelo? Esse tipo de cabelo, eu aliso com o quê? Eu enrolo com o quê? Aí então, quando você entra lá na cosmetologia, que é o segundo pilar, é o segundo passo, você precisa entender onde que eu vou aplicar isso aqui, para que isso serve, esse princípio ativo ele me ajuda em quê? Eu preciso aplicar isso na ponta por quê? Eu preciso aplicar na raiz o porquê? E aí você vai para o terceiro passo, como é que aplica isso? Né? Qual a forma de aplicação que isso aqui vai me dar resultado? Né? Então você precisa ver onde que vai dar resultado e aplicar lá. Não aplicar de qualquer jeito, porque aí você perde o seu tempo, não dá resultado, e aí a culpa tem que ficar em alguém. Em quem vai ser? Vai ficar no produto, porque o produto ele não fala. Né? O produto ele não fala, eu preciso ir lá. Ele não fala. E ele também não vai reclamar, né? Então a culpa vai ficar em alguém. Mas a culpa não é minha, a culpa não é do cliente, a culpa, né? Ou a culpa vai ser do cabelo, ou a culpa vai ser do pote, né, o produto. Então é por isso que tem as técnicas, né? E daí então a gente dá um outro pulinho, que é a habilidade. Tem que ter a habilidade para fazer essas aplicações.
Por que que tem que ter habilidade? Porque você precisa saber aonde vai aplicar, como que vai aplicar, isso tem uma metodologia e isso tem um tempo, isso tem como que você vai fazer essa divisão, né, de cabelo. Você divide o cabelo ali e você tem que ter aquela habilidade para ir explanando. Eu tenho que passar aqui agora, eu tenho que passar ali, o tempo que você leva, a maneira com que você posiciona o seu cliente. Então você precisa ter esses 4 passos. Não tem como fugir. E a boa notícia é que todo mundo pode ter conhecimento em tricologia, cosmetologia, todo mundo pode ter técnica, conhecer, aprender técnica e todo mundo pode ter habilidade. Basta querer. E se você almeja ser esse profissional especialista, não estou falando de um aplicador de produto, também não estou falando de alguém que pega um secador, põe uma cliente ali e fica ali enrolando em um cabelo. Eu estou falando dessa pessoa que quer ser realmente, que quer fazer a diferença, que quer entrar para o mundo da beleza e entender realmente como funciona esse mecanismo, né? E passando esses 4 passos aí, eu estou te dando aí também a chave para o sucesso. Ninguém faz sucesso se não saber o que está fazendo, se não entender aquilo que está fazendo. O início do reconhecimento, o início do sucesso, ele está focado na base, ali no conhecimento de base de qualquer profissão. Estou falando aqui sobre o escovista, sobre a área da beleza, sobre cabeleireiro, mas isso é para qualquer profissão. Você precisa entender do que você quer oferecer, do que você quer fazer para você ter sucesso, para você ter reconhecimento. E eu queria passar esses 4 passos, contar a minha história de sábado, e é um prazer para mim estar todas as terças-feiras aqui falando sobre cabelo. Falar sobre cabelo para mim não é esforço nenhum, falar sobre a minha profissão não é esforço nenhum. E quando você começar a estudar tudo isso, você vai se apaixonar e você vai entrar, embarcar nessa viagem e você vai ver que nunca mais vai parar. Estudar cabelo é uma maravilha, estudar cabelo é a coisa assim, esplendorosa, né? Então, para você que quer ser cabeleireiro, se você quer aprender sobre um pouquinho mais sobre cabelo, terça-feira que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo local, eu vou estar falando sobre as cutículas. Quer aprender tudo sobre cutículas de cabelo? Saber as partes, quantas partes tem as cutículas do cabelo, por exemplo? Terça-feira que vem, às 19h57, estarei aqui falando. O assunto é cutículas capilares. Até terça-feira que vem.